Boa tarde, eu quero saber se vocês estão prontas para curtir esse momento com a gente, porque agora nesse programa você vai descobrir formas simples e prazerosas de unir beleza e praticidade no dia a dia da sua casa, e sem precisar se perder em um mar de indecisões na hora de começar a decorar. Então, ajuste o volume e relaxe, porque agora nós iremos te conduzir para o caminho certo com destino à sua casa dos sonhos. E claro, destravando a decoradora que existe dentro de você. Eu sou a Thaíse. E eu sou a Tainá. Muito boa tarde. O tema do nosso podcast de hoje é o que é uma casa aconchegante. Acho que é um tema muito pertinente, tá? E para a gente trazer aqui, porque é o que as mulheres mais pedem para a gente, né? E isso até mesmo nos nossos projetos do escritório. As pessoas sempre buscam ter uma casa aconchegante. Então, vamos falar sobre isso hoje. Você vai tirar suas dúvidas de como finalmente transformar, né, a sua casa em um ambiente aconchegante. E para começar, eu acho que a Thay e eu nós devíamos dizer, né, para vocês o que é, afinal, né, duas arquitetas aqui te dizendo o que é uma casa aconchegante. Porque aconchegante, né, Thay, é um adjetivo, né? E é uma coisa subjetiva. O que é para um pode não ser para outro. Afinal, o que é uma casa aconchegante? O que ela tem? Qual é o papel que ela deve cumprir para ela ganhar esse adjetivo? Tá, e eu acho que isso tá muito relacionado realmente com. É bem pessoal, né? Esse sentimento de sentir, né, aconchego. É bem pessoal e, ao mesmo tempo, eu acho que também é uma coisa bem coletiva, né? Da gente reparar isso dentro de um ambiente, né? Então, para mim, é um sentimento, né, que as pessoas realmente têm ao entrar em algum espaço, né, um sentimento de aconchego. Agora, é até meio complexo isso, né, como pode uma coisa ter um significado ao mesmo tempo individual, mas ao mesmo tempo coletivo, né. Eu Todos acho têm, que né? todos sentem, né, uma atmosfera mais aconchegante, tem esse senso comum, né, de quando a pessoa, né, entra num espaço, tem essa leitura de um espaço aconchegante. E, só que também eu acho que existe uma questão, assim, mais pessoal, né, que envolva mais a questão da personalidade de um morador. Eu separei aqui alguns sinônimos, né, Uhum. de aconchegante para a pessoa poder entender também, tipo, o que ela precisa sentir para ela poder dizer que é aconchegante, né? E Sim. assim talvez ajude um pouquinho também o pessoal a entender o que eles realmente querem da vida deles, né? Aham. E assim, o que seria aconchegante? Eu anotei aqui. É aquele que ampara, que acomoda. Então, acho que por isso que até no podcast passado eu falei, o macio te traz a sensação de Uhum. aconchego. Então, por quê? Porque ele acomoda, né? Ele Sim, acomoda. sim. O aconchegante é aquele que recebe bem as visitas. Ele aninha, ele é caloroso. Ó, outra categoria, outro adjetivo Hum. que também responde algumas coisas. A gente não fala que o ambiente um pouquinho mais quente dá mais aconchego? Então, ele é Sim. caloroso, ele é convidativo, gostoso, delicioso, confortável. E eu deixei por último um que eu achei muito interessante. O aconchegante, ele é agasalhador. Quando Hum. você veste um casaco bem fofinho num dia frio, você se sente ali, tipo, você Uhum. entra embaixo de um cobertor, você fica ali aninhado ali, ele agasalha, então ele te abraça, ele te recebe, né? Então, o ambiente ele tem que passar essas sensações para você conseguir falar assim, nossa, que é aconchegante essa casa que fui visitar, a casa do fulano, me recebeu bem, assim, me senti confortável. Uhum. Então, é um ambiente ali que é aconchegante, né? Sim, sim. Eu acho que isso esclarece e
e traz um elo, né, para isso não ficar tão solto, tão perdido. Então a gente tem que traduzir isso no que a gente quer sentir, que a gente deseja sentir, né? E no geral existe sim eu acho que é nessa linha mesmo, né? De seguir todas essas características e a gente tentar expressar na decoração. Tem como, né? A gente pegar essas características que você falou e expressar. Claro que vai ter algumas variações aí que a gente vai ver aí no decorrer aqui desse podcast, mas é mais por aí mesmo. Então vamos lá começar a entender um pouquinho essa diferença, né? Por que as pessoas confundem isso, né? Será que elas generalizam demais o que é aconchegante ou é uma coisa que cada um tem essa noção assim mais individual do que é aconchegante para mim, para você? Você acha que tem muito essa diferença ou não? Eu acho que sim, porque senão as pessoas não perguntariam tanto pra gente. Uhum. Quando a gente conversa com as mulheres que seguem a gente lá no Método Lado em Casa, né? O maior pedido delas é que assim, o que você gostaria de tornar minha casa aconchegante? Então, se ela não conseguiu, é porque existe sim alguma coisa, alguma penumbra aí que está confundindo, né? Esse senso. Apesar, ela quer o sentimento. Mas eu acho que o que faz as pessoas errarem é que elas querem o sentimento, mas elas procuram a moda. Sim. Então, ela não entende justamente igual a gente falou, ela não entende qual textura, qual Uhum. cor, qual tipo de iluminação vai transmitir o sentimento para ela. Ao invés disso, ela procura lá a casa minimalista, Sim. a casa provençal, a casa, entendeu? Então ela não entende por que aquele conjunto de coisas está gerando aquele estilo e o que aquele estilo transmite para você morar dentro dele, para sua visita. Então ela procura errado, né? E se ela não tem isso dentro de casa, também é porque ela não entende qual a cor, qual textura, qual a combinação que vai gerar esse sentimento nela. E ela fica, eu acho que fica nesse limbo assim de confusão, né? Do desejo e não alcançado. Eu ia falar para você que parece assim que você tem que saber a todo tempo qual é o limite que você vai chegar, que você vai cruzar entre algo ser bonito e confortável, né? A decoração ela tá sempre uma coisa cruzando o limite da outra, né? Você tem que saber qual o limite, até onde você vai que é só pela beleza ou é só pelo conforto, né? E você tem que a melhor pessoa para poder estabelecer esse limite é o morador, né? A pessoa que mora na casa, é o indivíduo. Então, isso que torna, eu acho, muito, muito pessoal, né? Eu vou trazer aqui um exemplo de, inclusive, esse conforto que a gente fala, né, do aconchego, né, quando a gente está falando de decorar, né, tudo mais, envolve também um pouquinho essa questão monetária, né, do dinheiro, que às vezes a gente fala que nunca que eu vou dar um dinheirão nisso daqui, nunca. Mas aí você, um belo dia, ganha esse dinheiro, tá lá você comprando aquela decoração caríssima, né. Nunca diga nunca, né. Porque tem um valor diferente para cada pessoa, né. Eu ia dar um exemplo aqui de uma cliente, onde a gente estava fazendo um projeto de consultório e tinha lá no projeto papel de parede. Você vai lembrar disso. E aí a gente estava lá, é um projeto comercial, enfim, envolve muito essa questão, né, monetária, do dinheiro e tal. E aí a gente, para minimizar o custo, né, reduzir aí um pouquinho o custo, a gente limitou até onde ia um papel de parede. A gente deu um jeito lá no projeto e tudo mais. "Ó, vamos colocar só até aqui, porque aí a gente não precisa cobrir a parede toda, e aí a gente vai economizar X e tudo mais no desenvolvimento da execução", né. E a cliente não quis, mesmo
não tendo o dinheiro ali na hora que ela ia pagar. E ela não quis saber, ela passou por cima: "Olha, não quero, eu vou fazer mesmo assim, eu parcelo não sei quantas vezes, mas eu preciso desse papel de parede". Quer dizer, ela já idealizou, ela se via naquilo, então é muito pessoal para ela, vai trazer o conforto visual que ela estava buscando, né. Uhum. Então não tem como, ali tinha todas as coisas bem objetivas, a gente mostrou para ela por A mais B, né, todo o raciocínio lógico, mas o que vale no final é o sentimento da pessoa que vai mandar ali naquela decoração. Sim, eu lembro muito bem desse caso, né, ela queria Uhum. transmitir que era uma clínica diferenciada, não era uma clínica padrão, tudo branco, e tal. Ela queria um conceito meio de boutique, e então ela queria trazer todas, ela queria uma casa Sim. mais glamurosa, mais luxuosa, né, então, quando ela viu a recepção com o papel e o restante daquela parede, né, quando que ia para o consultório não tinha, ela perdeu a conexão, tipo, então ela fez Uhum. até assumiu o risco, né, do que ela podia investir no momento, e ela não se arrependeu, gente, ó, o fim da história, eu É. posso dizer que ela não se arrependeu, ela adora o consultório dela, tá. E eu queria que a gente falasse um pouquinho agora, tipo, eu acabei de falar, né, você me perguntou por que as pessoas É, confundem se as e pessoas tal. confundem, se Eu generaliza isso e tudo mais. Sim, eu respondi que eu acho que sim, né, Aham. que elas confundem. E eu acho que uma boa forma da gente, exemplificar por que elas confundem, é a gente falar um pouquinho da diferença de uma casa comum, né, uma casa que não é pensada para ser aconchegante, com uma casa aconchegante. Aí talvez fique mais explícito, né, Aham. para a pessoa o que ela pode, se a casa dela realmente é comum, né, não tá dentro do Uhum. aconchego que ela estava querendo. Sim. É, uma casa, eu acho que, quando você chega numa casa e você, além, né, das pessoas te receberem bem, tal e tudo mais, você, mesmo que você não esteja naquela vibe, vamos dizer assim, você Uhum, meio que é envolvido, né, naquela vibe que tá ali naquela casa, né, então você sente, né, isso tudo. E quando você entra numa casa que não está seguindo esse padrão, vamos dizer assim, de conforto, né, você já começa a sentir incômodos, e isso é percebido, né, porque nós somos seres, né, sensoriais, a gente está percebendo tudo que está ao nosso redor. Então uhum, vai desde um conforto mais físico, como uma iluminação, né, uhum, uma, talvez bagunça ou um ambiente muito sobrecarregado, né, você consegue reparar nisso. Eh, assim, de termos mais técnicos, né, mais, práticos, né, uhum, uma um espaço mal ventilado, né, um espaço que não está ali dentro do limite do conforto térmico, né. uhum, Então existem essas sensações que é inerente a qualquer ser humano, né. Muito barulho, né, então um cheiro ruim. Isso desestabiliza, né, a as coisas mais, né, sensoriais de uhum. qualquer ser humano aqui, né. A única diferença eu acho que pode ter é, por exemplo, eu sou do Rio e tem uma pessoa lá da Europa e está acostumado com com uma temperatura diferente, né, e tem gente que Não vai se sentir precisa mais. nem ir pra Europa, você viu nas notícias que aqui essa semana o Rio Grande do Sul bateu até geada, Pois de tão é. frio que tá fazendo lá. O pessoal ali de Florianópolis, Rio Grande do Sul, Uhum. Santa Catarina, estão tudo batendo dente lá. Sim. E aí eu digo que essas coisas, tá, que eu falei aqui, são até mais fáceis de você identificar, né. Uhum, Porque é comum isso sim, eu acho que é quase comum a todos, né. A temperatura aqui agrada, a gente já sabe, entre 25 e 22 graus, né. Então, isso aí é uma coisa mais técnica,
eu Uhum. acho, mas que faz parte da nossa casa, né. Então isso daí vamos dizer assim, acho que é o aquele mínimo que eu já comentei aqui em um dos Uhum. podcasts, é o mínimo necessário para ter uma casa, aconchegante e agradável, né, que são esses confortos de limpeza, organização, Sim. ventilação, iluminação, né, o básico ali para uma pessoa morar e conviver. Além disso, tá, eu acho que também entra que, tipo, uma casa comum, eu acho que ela não tem personalidade, então ela é mais generalista, sabe? Uhum, É aquele clássico, a pessoa fala, nossa, a casa toda branca, parece um hospital, sabe? Porque tem gente que fala sim. isso, ela não tem personalidade, ela tem texturas e cores básicas, sem muito desenvolvimento, né? E a iluminação também acho que é uma iluminação mais branca, mais fria, né? Então ela se torna, vai até muito de encontro quando a gente fala de arquétipos do cara comum. Ele não quer parecer diferente, ele quer ser igual a todo mundo, né? Tem Uhum, pessoas que são assim, e tem as pessoas que realmente elas querem sentir aconchego na casa delas. Já sim, uma casa aconchegante, eu enxergo como uma casa que você não quer ir embora. sim. É aquela que você fica e você não quer ir embora. E ela é capaz de te gerar prazer de viver. Ela impulsiona, Uhum, ela pulsa a vida, né? E é mais do que decoração, é qualidade de vida, é aquela casa que transporta qualidade de vida para você. Uma casa comum, como eu descrevi, onde tudo é branco, a luz é branca, pode ter ventilação, como a Thay falou de coisas básicas, ela pode ter, né? Eu dou até um exemplo aqui que eu falo do estilo do modernismo, que ele uhum, tinha toda essa parte de aspecto funcional, porque a casa, para eles, era a máquina de morar. uhum, Ela cumpria todas as funções que o ser humano precisa. Só que os anos passaram naquelas casas modelo lá em Brasília, né, no plano piloto, e as pessoas foram saindo desses apartamentos. Elas foram ficando depressivas nesses ambientes, sim. porque é frio, não é aconchegante. Exatamente, ele não tem isso que te abraça, né? Isso que te faz querer ficar ali, que te deixa vivo, ele te deixa depressivo, você fica com qualidade de vida ruim mesmo, né? E é por isso que eu acho que a decoração aconchegante é tão importante. Sim. Mais do que nunca, a gente vive em uma sociedade que não está mais buscando pertencer a uma escola, parada no tempo lá, que é como se você tivesse pegado um pin na linha do tempo e marcou ali, tipo, Uhum, neoclássico, aqui foi o período industrial, aqui foi o clássico, aqui foi o romantismo, sabe? Uma coisa meio pensada. E é como se essa linha do tempo continuasse seguindo. E algumas dessas coisas perdem o sentido, elas vão ficando para trás, né? E a gente, hoje, o que eu vejo é que as pessoas buscam muito mais sensação do que criar item por aham. item para um Ten estilo, tentar entendeu? criar a arquitetura perfeita, né. É, O tipo, né, que nem tinha lá da arquitetura clássica, tudo mais. E uhum, realmente acho que isso é o mais importante. E eu acho que sair também, fugir do sentido de casa, né, como você falou aí: "Ah, uma luz branca, parede branca, parece um hospital". Então, se você entra numa casa e não parece casa, né, eu acho que foge realmente do que é um lugar confortável. Porque se você uhum. estivesse entrando num hospital, ia fazer todo sentido. Pô, luz branca, legal. Tudo branco, legal, tá limpo. É Tá porque limpo, tem todo que mundo ser concentrado, trabalhando. tem A luz que ser branca, ela isso. ativa você, né, então o É, hospital ele precisa, fora que o hospital não é um lugar que ele não é um ambiente acolhedor, porque ele não quer que ninguém fique lá. isso. Então é pra pessoa fazer o que tem que fazer e sair fora, não é para ela ficar Uhum, lá, não é um spa, não é um hotel para você ficar lá, né, então ele é sim um ambiente um pouquinho mais hostil para permanência, né, a cara, porque o objetivo não é esse, né, é a mesma coisa uhum. dos fast foods. Se você vai num restaurante mesmo, um restaurante assim um pouco mais elegante, você vai ver que é um Isso. restaurante mais aconchegante. Por quê? Porque ele quer que Uhum, você fique ali. Enquanto você ficar ali, bota a velinha na mesa, luz baixa, uhum.
um ambiente assim, um pouquinho mais escurinho, é para você ficar ali consumindo e gastando seu rico dinheirinho. Já um fast food, o objetivo é o quê? Come e vai embora que eu quero atender o próximo. Então, E ele é não um só ambiente muito claro, com cores muito é, fortes, contrastantes, que atiça você a comer e vai embora. Né? Imagina, esses restaurantes, esses fast food tem refil. Ele quer que a pessoa vá embora, rodízio, quer que vá embora. Eles não sim, querem que você permaneça ali. Então, se você olhar um restaurante tipo rodízio e um restaurante que tem cardápio ali, la carte, você vai enxergar nitidamente como a decoração ela é moldada para ser mais aconchegante ou não, para permanecer ou para mandar embora, né? sim. Então, e independente, isso são vários conjuntos, né? Uhum. Não é só porque o fast food é vermelho e amarelo, né? Que você não pode mais usar vermelho e amarelo. Né? Não é só porque a luz é branca, você não pode mais usar a luz branca na sua casa, não é porque você não. Não, existe todo um conjunto, toda uma formação, né, de camadas da decoração que juntas elas vão dar aquele propósito, né? Então, a tua casa ela pode ter um elemento vermelho, pode ter elemento amarelo, pode ter luz branca, mas é saber dosar, e isso não vai ser de forma assim, dominante na sua casa, né? Vão ser coisas mais pontuais, porque o que a gente quer mesmo é essa atmosfera aconchegante de sentir que você está chegando em uma casa, né? E por mais que não seja a tua personalidade que está ali, né, naquela casa, quando você chega numa casa de alguém, você é uma visita, né? Não é a tua casa, mas você sente aconchego porque você está reparando que ali mora alguém, né? Ali tem a personalidade de alguém, Uhum. né? Então você sente esse aconchego mesmo não sendo a tua história que está ali, né? Então isso é uma leitura inerente do ser humano, né? E como eu falei aqui no início, eu falei das coisas físicas, né? O vento, a luz. A Thay aqui trouxe coisas mais emocionais e de personalidade. E os Uhum. dois, a gente, com suas mínimas variações, mas a gente entende, né? De uma forma mais generalizada, vamos dizer assim, o que Uhum. que é aconchegante ou não. Né, muito interessante isso. Tem Né? uma coisa que a gente fala bastante, que a gente fala nosso jargão, que a gente fala que a gente ajuda as mulheres, né, a transformar as suas casas, Sim. destravar suas decoradoras, para ter uma casa dos sonhos sem dor de cabeça. O que Hum. seria essa dor de cabeça que a gente fala? É literalmente se dor de cabeça, tomou um remédio, ou é um outro tipo de dor de cabeça? Então, essa casa aconchegante, ela não vai gerar dor de cabeça para a pessoa, não vai deixar ela com esse tipo de sintoma, né? Eu queria que a gente devagasse um pouquinho sobre isso. Por que uma casa aconchegante não gera dor de cabeça para as pessoas que dela moram, né? Uhum. Eu acho que a gente pode pegar esse próprio exemplo que você deu, né, Thay? Por exemplo, fast food, né? Se nós formos imaginar, né, a gente já liga um estresse urbano, né? Imagina Verdade. já um shopping lotado, né? Alguma coisa assim. Fila, não tem mesa para sentar? Não tem mesa, a mesa é pequena, né? As cores fortes, muita iluminação, né? Então, eu acho que isso daí já traz um nível de cortisol, já aumenta dentro do nosso, Uhum. do nosso organismo, né? Só de imaginar. Então, a casa aconchegante é totalmente o contrário disso. Né? Então, você não vai ter essa preocupação da correria, né? Então, ela já vai traduzir isso, né? E ela é aconchegante em todos os sentidos, né? Não só numa decoração que expressa isso, mas como a gente já falou aqui, né, Thay, do plano, né, eco, Uhum. que é todo esse embasamento que você vai seguir, né, da nossa metodologia que a gente passou aqui,
que é você entender o que você tem, né, compreender quem você é e manter uma metodologia de organização na sua casa, que essa é a rotina, né, uma rotina fluida para o seu dia a dia que vai te habituar, né, a isso e sem ter realmente esses estressezinhos do dia a dia. Sim, eu acho que uma casa aconchegante, ela não gera dor de cabeça, porque ela promove bem-estar físico e emocional, né? E aí você falou bastante da parte emocional e na parte física também. Um ambiente aconchegante, ele diminui a ansiedade, a pessoa não chega ali agitado, ele reduz o estresse, ele serve também de escape depois de um dia longo de rotina intensa fora de casa, você chegar ali, sentir que vai poder relaxar, que vai descansar, né? Tipo, você também fica mais tranquilo para receber pessoas em casa. Você recebe bem, sem timidez, sem aquela coisa de não repara a bagunça, né? Aquela coisa que você fica sem jeito, acanhado, se chegar uma visita de surpresa, né? E ele também, quando ele é mais aconchegante, ele também gera zelo. Eu falo muito essa palavra zelo aqui, né, no Destrave. Ele gera esse zelo e ele facilita a manutenção do próprio espaço. Então, também reduz o estresse na rotina de cuidados domésticos, né? Então, você ama a sua casa, a sua casa realmente é o seu lar, né? Quando a gente fala lar em casa, é disso que a gente está falando. A sua casa é o seu lar. Então, se você sente aquilo é seu, você tem zelo, você cuida com carinho, você mantém, né? Então, acho que por isso que a casa não te dá dor de cabeça. Você, ai, meu Deus, de novo vou ter que limpar essa casa, que saco. Não, deixa para amanhã que eu já tô cansada. Não, você olha ali, poxa, tem uma poeirinha aqui no chão, pega ali uma vassourinha rapidinho, tiro, e você faz essa manutenção com carinho, com gosto, porque você ama aquilo, né? Sim. Ou então você até quer fazer, mas dá tanto, né, dá tanta mão de obra, você fica assim: eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo", né, mas isso te atrapalha, né, tem alguma coisa ali que tá te atrapalhando e você não faz por quê? Né, fica ali: "Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer", né, porque ainda não entrou na rotina, né, várias coisinhas ali que tá lá na organização do plano eco que você não conseguiu compreender ali na sua rotina, né. Então vamos seguir aqui, eu ia falar uma coisinha que e a gente tá falando desse lance todo de aconchegante, de aconchego, confortável, uma palavrinha que não pode faltar aqui nessa live, senão vão falar assim: "Que tipo de arquitetas são essas? Meu Deus do céu". Uma palavrinha: ergonomia. Verdade, verdade, Ergonomia é uma verdade, coisa verdade. muito, muito, muito essencial para uma casa confortável e mais uma vez, né, existe na decoração, na arquitetura e tudo mais, existe as medidas universais, né, que é o padrão ali de medidas de homens e mulheres no quesito de altura, né, nas suas dimensões, né. Então, é isso que eu tô falando, a ergonomia é aquela medida confortável de altura de uma pia, para você poder lavar uma louça bem, né, ou então uma cadeira, né, com as medidas, as proporções certinhas para você desenvolver aquele tipo de atividade. É uma cadeira para uma que vai ficar no espaço gourmet? É uma cadeira do jantar? É uma cadeira do home office? É uma poltrona? Né, então cada uma tem uma medida diferente, né, para servir para aquela função, né. Sim. Então, essa questão de ergonomia também Você me fez é lembrar um fundamental. caso de um casal de cliente nosso que o marido tem quase 1,90 m e a esposa é 1,55 m. E a gente e eles conversando com a gente sobre isso, né, sobre a diferença de altura ser algo importante para eles, e o marido falou com a gente assim: "Olha, faz a casa para ela, eu dou meu jeito", né, tipo assim. Não, mas tipo, se eu faço uma casa para uma pessoa de 1,50 m, a de 1,90 m vai ter problema de coluna, porque
vai ficar se abaixando. Se eu faço para de 1,90 m, a baixinha vai ficar se esticando, vai ficar com dificuldade e vai tender até a criar bagunça, porque ela vai pegar as coisas do alto para deixar embaixo, ela não vai subir de novo para guardar aquilo, ela vai tender Sim. a largar as coisas ali naquele nível. Então a gente teve sim que fazer uma casa projetada com uma medida um pouquinho fora do padrão, que Sim. fosse ali o meio termo para os dois se sentirem bem. A gente não aceitou isso, né? Tipo, não aceito fazer uma casa para um ou para outro. Se os dois vão morar aqui, tem que ser bom para os dois, né? E isso também é confortável, e o confortável é aconchegante. Eu podia fazer uma casa para eles com todas as paletas de cores, textura, com tudo que manda a regra, que realmente, se não tivesse ergonomia, ia ser desconfortável para eles e não ia ser aconchegante. Ia ser uma casa estressante, né, Thay? Sim, e entender a gente teve que entender também a rotina de cada um, né. Quem faz mais alguma atividade, né, então vou deixar um pouquinho mais confortável para ele ou para ela, né, em algumas por isso é importante, né, até entender a rotina de vocês, para poder determinar esses certos tipos, né, de coisa ali, de mobiliário, né, então, foi crucial entender isso, né. E adaptar, né. Sim. Então vamos lá continuar. Então a gente já viu, né, o quanto é importante, né, a gente deixar essa casa aconchegante, o quanto ela não nos gera, né, dor de cabeça, né. E uma coisa também, tá, de não gerar dor de cabeça, é que a casa aconchegante, a gente pode trazer ela com decorações afetivas, né. E a decoração afetiva, muitas das vezes, é aquele item que você tem guardado. E esse é mais um motivo de não te gerar, dor de cabeça, né, porque você vai usar uma decoração que você já tem, que você já possui um item, né, então tudo fica ali mais personalizado, né, então isso também é um item que não vai te gerar essa dor de cabeça, né, quebra-quebra, ter que sair para comprar coisas, né, então esse detalhe também é importante. Sim. Né, então vamos lá. Então depois disso tudo que a gente listou aqui, o que que vale mais para a pessoa, né, o que que vale mais ela investir? Nessa decoração aconchegante ou numa decoração mais padrão e impessoal, que ela copia e cola aí vê no Pinterest, copia e cola e tá bom. Que Então, eu queria trazer um exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu falei ainda há pouco sobre o modernismo, né? Aí se você puder colocar a apresentação, porque para mim é um movimento assim, ele foi muito importante no Brasil. Tem arquitetos famosos mundialmente nesse estilo. Ele realmente veio quebrando muitos paradigmas. Porém, eu vejo ele com uma certa crítica nesse sentido, porque o modernismo, ele empacotou as pessoas. Ele pegou o ser humano, ao invés de reforçar que nós somos ímpares, ele nos colocou pares. Então, todo ser humano é igual, a máquina de morar, como eu tinha falado. Então, ele é algo que eles visavam a coisa automática. Então, não tinha emoção. A casa, basicamente, ela tinha que satisfazer a necessidade básica e fisiológica. Comer, dormir, ir ao banheiro, beber, né? Então, a casa era feita dessa forma. E aqui é um exemplo, essa aqui é a Vila Savoie, ela é do Le Corbusier, uma casa premiada, famosíssima, mas que não se. Quando você procura essa casa na internet, você vai ver vários blogs tecendo muitos elogios a elas, mas o que não se fala é que o casal que encomendou a casa não conseguiu viver na casa. Né? Que ele estava no auge do modernismo, essa ruptura, e eles compraram a casa. E essa casa hoje, ela é praticamente. Ela não é um museu, mas ela é uma obra de arte que está ali plantada, as pessoas vão lá, visitam,
né? E vão Uhum. embora. E ela é o primor do modernismo, que é essa fachada levantada em cima desses pilotis, né? Que são esses pilares, a simetria ali perfeita, tudo certinho, tudo para um lado e para o outro igual. Sendo que quando eu penso numa casa aconchegante, eu penso num organismo, em algo vivo. E se você reparar, a natureza, que é uma das formas que mais nos remete ao aconchego, não é simétrica. Você não vai Uhum. achar uma árvore que a quantidade de galho para um lado é igual ao do outro, na mesma altura. Não existe Uhum. isso, né? Então, eu acho que esse excesso de simetria, simetria é bom, né? A gente usa simetria também para fazer algumas decorações, mas esse excesso ali, ele enrijece e deixa Uhum. frio, né, o espaço. Enquanto uma casa aconchegante, ela dá essa sensação de que não é constante. As pessoas mudam, a casa muda. Uhum. Você passou de uma fase da vida para outra, você quer mudar, você muda. Pulsa a vida, né? Então, eu não acho que faça muito sentido, né? Para mim, parece muito mais. Se eu olhasse, ninguém me falasse que isso aqui é uma casa, eu acharia que é uma escola, que é algum prédio Uhum. público. Eu não diria que é uma casa. Eu não sei o que, que você está vendo, o que, que você está achando. Se você quiser deixar um comentário para a gente, né? O pessoal do Spotify também pode ver depois pelo YouTube a transmissão, né? E aqui, olha o interior dessa casa. Lembra que eu falei do exemplo da Casa Branca, de tudo branco, né? Que você sente assim. Eu me sinto dentro de um prédio governamental aqui dentro. Tem rampa, tem Sim. escada. Não consigo ver isso aqui como um lar de alguém que mora. Óbvio que eu tô dando uma opinião extremamente pessoal para vocês. Tem gente que vai gostar e tá tudo bem. Uhum. Mas, como a Thais falou, o aconchego ele é pessoal, mas ele também é um senso coletivo. E no senso coletivo, essas características não transmitem o aconchegante, né, Thay? O que você acha dessas imagens que eu trouxe aqui? Sim. Eu acho que o problema é que foge das tipo assim, vou falar uma coisa muito muito arquiteto agora, tipo, eu ia falar que Ai, meu foge Deus. da escala. Ai, não, porque foge da escala. O que isso significa? É tipo assim, como uma arquiteta, como uma artista, vamos dizer assim, Uhum. é legal, né, você conseguir projetar uma coisa assim, tal, é muito Monumental, né? bonito. É, monumental, lá-lá-lá. As soluções, né, são muito legais né, muito importantes, né, do modernismo, inclusive aqui no Brasil, né, como isso foi se desenvolvendo, inclusive, né, o Niemeyer conseguiu trazer uma forma mais orgânica, né, para isso, para Uhum. se misturar na natureza aqui na geografia do Brasil, do Rio e tudo mais. Mas é esse lance da escala, tipo, a nível de cidade, tem a sua beleza, né, Uhum. tem alguns pontos, né, mas vendo, assim, com um olhar muito de uma arquiteta, assim, profissional, tudo mais. Mas como um olhar de agora esse lance mudando a escala, de um morador, né, que tá ali dentro, que nem você falou, pô, premiadíssima, tal, mas ninguém fala que o casal dali, Foi embora. infelizmente, foi embora, né, não conseguiu ficar ali. E eu acho que é muito engraçado, né, porque eu acho que, salta muito para o materialismo, né, Uhum. vira muito para o materialismo. Uma vez eu vi um programa, eu acho que Casas Extraordinárias, alguma coisa assim, que o casal, ele queria fazer um chalé. Uhum. E eles contrataram um arquiteto modernista que era Errou! especialista em concreto. Errou! Errou! Especialista em concreto. Aí eu fiquei assim, tá. E eles foram convencidos pelo arquiteto a fazer uma casa de concreto,
né. E no final das contas, o casal gostou, né, mas eles no final eles estavam fazendo quase um ódio ao concreto. Se decepcionaram com o resultado, né? Não, eles gostaram, mas foi um ódio ao concreto, não foi um ódio aos sentimentos dele. No final eles terminaram: "O concreto é um material muito fenomenal, ele tem suas nuances, suas mudanças, não sei o quê, sei lá". Mas gente, o que se não é um mero materialismo, né. Uhum. Você tá elevando ali o material, né, elevando as propriedades de um material, e quando você tá abrindo mão enquanto você tá abrindo mão de um aconchego pra tua casa, pra tua família, Sim. né. E isso é uma Então eu das vejo formas que muito as pessoas erram, né, redecorando a casa delas, tentando transformar uhum, aconchegante, focar nesse material, né. Inclusive aqui, nessa imagem, qual é a sensação que eu tenho? Pra mim, ó, de novo, agora a parte, né, pessoal. Pra mim, o aconchegante, ele é intimista. uhum, Como ele é quentinho, ele é caloroso, o fogo pra esquentar a gente não tem que estar perto. Então, pra sim, mim, o aconchegante, ele é um pouco menor, né. O tipo chalé é um é, ótimo exemplo, o telhado chega a ser baixo, né, ele vai uhum, diminuindo. Então, essa casa aqui, como você falou, tem proporções muito grandes, fora da escala natural do ser humano, né. Então, dá a sensação que eu tô morando dentro de uma escola, tipo, esqueceram de mim, né. Eu tô morando dentro de um shopping, dentro de um hospital, não parece que eu uhum, tô dentro de uma casa, uma repartição pública. Então, para ambientes públicos, eu acho que o modernismo fica muito bom. Por quê? Porque ele é um ambiente grande para caber muita gente dentro e você não se sentir sufocado, circulação, uhum, né. Mas quando você mora sozinho ali, é depressivo, né, você uhum. se sentir dessa forma, né. Olha a cozinha dessa casa, não tem Nossa, nada, não tem nada nessa cozinha, sabe. Justamente, o modernismo ele era dessa forma, ele é a é, funcionalidade. Então ali tem pia, precisa de armário, o armário tá ali todo embutido, que não é para ter manutenção, não é para ter nada. Precisa de uma bancária que dê para limpar, botaram um revestimento ali, entendeu. E é isso. E tá tudo bem, sabe. Se fosse para uma cozinha de uma escola, de algum lugar que precisasse meramente da função, né, como a gente estava falando, uhum, estaria tudo bem. Mas para uma pessoa que mora aqui, se não fosse as árvores em volta, se fosse um ambiente urbano, então, ficaria bem mais difícil, né, de ver isso, né. E aqui eu peguei uma imagem de um filme. Esse filme aqui se chama Meu Tio. É um filme antigo. E é um filme que faz. Ele tá bem nesse momento do modernismo. uhum, E ele faz uma. Ele critica o modernismo. Ele fala que o modernismo uma solução ou uma prisão, tipo, uma ameaça, né? uhum, E nessa cena aqui, essa senhora de vestido branco, você vê que ela tá combinando até com o ambiente. Ela foi a primeira pessoa a ter essa casa da máquina de morar, uhum, né? E ela tá mostrando para a vizinha a beleza da casa dela, né? uhum, E aí eu pergunto, você que está assistindo aqui com a gente, o que você sente nesse espaço? Se não fosse essa moça de vermelho, é que tá até salvando, né? Um pouco, uhum. um pouco mais a foto. O que você sente aqui, tá? O que você sente olhando para essa imagem aqui? Uhum. Eu já sei É, meio que, tipo, vamos ver se é uma coisa coletiva. Se realmente o sentimento é uma coisa coletiva, vamos descobrir agora. O que você sente? uhum. Vocês podem dizer pra gente aí nos comentários também. Vamos ver o que a Thaís acha. É, a primeira impressão é uma frieza, né, é um Uhum. espaço frio, apesar de ter um solzinho ali entrando, tudo mais. Mas eu acho que o pior é você estar num lugar ai, me fugiu a palavra aqui agora, que é uma paz irritante. É O azul é vazio, né? paz. O azul é paz, tá, as cores claras tá, mas chega a ser uma paz enervante, tipo, não tem mais um nada, tá Entediante, né? bem. É igual, tipo assim, porque o minimalismo e tudo mais, é você, realçar ali a forma, então você não põe decoração pra realçar a forma. Aí tá igual aquele filme que um personagem vai lá: "Ah, vamos lá, vamos ver o Grand Canyon".
vamos ver o Grand Canyon. Aí fez lá a viagem, demorou, tudo mais. Aí chegou ele e a mãe. Nossa, legal o Grand Canyon. Quanto tempo a gente tem que ficar aqui vendo? Tá bom, né? Já deu. Vamos embora. Tipo, Na não verdade, o que tem valeu mais mais. a pena foi a viagem do que o Grand É, Canyon. não tem mais outro detalhe a mais. Tá legal, pô, uma forma diferente, pô, a cadeira e tal. Tá, mas e o que mais? Tipo, não tem mais um detalhezinho a mais pra gente observar, né? Pra saciar o nosso O olhar. detalhe é a visita dela de vestido vermelho. É, só. Se tirar essa mulher daqui, acabou, né? Então, você sentiu isso, essa fria, você usou a palavra frieza, né? Inclusive, a Thaís não viu esse slide que eu montei, gente. Não tem nada combinado aqui, a gente faz ao vivo, tá? Então, eu tô perguntando Ao para ela vivo e a cores. realmente para saber o que ela achou. E vamos ver aqui o que o nosso inconsciente coletivo diz sobre essa paleta de cor, tá? Uhum. Olha a resposta aqui. Tcharam! Olha aí, ó. Tchan, 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 tchan. Olha aí, a frieza. Eu peguei aqui alguns acordes cromáticos, né, que estão dentro das cores representadas, e quem está mais dentro é a frieza. Foi a primeira palavra que a Sim. Thaís usou. Que é ali, ó, Sim. muito azul, porque o branco tá ficando azulado, né? Porque é muito branco, ele tá perdendo a luz, tá ficando azulado. O branco em si, onde o sol tá batendo, né? O cinza e o prata. E é isso que tá aí, cinza, prata. Né? Tem aí nessa outra paleta aqui da dureza, tem preto também. E a gente tem bastante preto aqui também, porque tem muita sombra, né? A cadeira preta. Então, realmente parece macio. Quando eu falei lá no outro Parece podcast frio, né? que o macio gera aconchego. Parece que eu vou sentar nessa cadeira, ela vai ser fofa. É, não. Parece que se eu encostar naquela lareira ali atrás, ela vai ser quentinha? Não, é Não. metal gelado, é duro. Sabe? A mesa parece que tudo é duro. Né? Então, realmente, entra na dureza. E entra também no arquétipo, no acorte cromático da objetividade. Realmente, é objetivo. O objetivo é esse, é cumprir uma função. O que é para sentar é para sentar, o que é para botar coisa é para botar, e a lareira tá ali para isso. Não tem uma escada ali e não tem mais nada além de que não cumpra um objetivo. Tu não vê uma decoração, não vê um nada, porque não tem E um objetivo. design, né? Um Não tem design objetivo. mais pra pessoa em si, pra esse conforto. Sim, e não se não para esse tipo de vida modernista, se não tem objetivo, não tem função, é desprezado, porque foge desse empacotamento que eu falei, todo mundo igual, né? Então, tipo, não tem nada que dê a personalidade da pessoa ali, né? E aí eu trouxe outro aqui. Outra imagem. E aí eu te pergunto, o que você sente nessa imagem? Aqui tá até um ambiente bem alto, como a gente tinha falado há pouco tempo da escala, né, de ser muito alto, mas apesar disso, que é o que a gente estava falando também com vocês, é muito aqui nesse podcast, que a gente não não é determinista, né, tá? Nós não somos assim, tipo, é alto e pronto, é baixo e pronto, a gente não faz. Existe como você mexer nas coisas sem precisar demolir a casa, né? Tipo, aliás, esse é o nosso maior objetivo aqui com o nosso podcast. O que você sente, Thay, quando você olha esse outro ambiente? Aí já dá vontade de tirar um cochilinho ali naquele. Não um cochilo porque tá claro. Não um cochilo porque tá claro. Mas que dá pra te descansar ali. Eu sinto uma vontade de descansar. Sem ter tempo, assim, sabe? Sem pressa e ficar ali. Para mim dá uma vontade de pegar um livro desse aí, sentar nesse sofá, nessa poltrona fofinha, né? E esse ambiente te passa aquela sensação de frio que você sentiu no outro? Não, com certeza não. Já tem um tapetinho ali. Como é que você descreveria a geografia desse lugar? Você acha que está num lugar... Como é que é? Tipo, passa calor? Passa frio? Como é que você sente nesse ambiente, assim? Confortável. Conforto. Você falou descanso, você já está usando algumas características que a gente falou lá no começo como adjetivo para o aconchegante. Você usou confortável, você usou descanso.
Você Sim, falou que é agradável. quentinho. Você falou de não ir embora também, que você não teria pressa. Sim, Olha aí. parece um lugar agradável de estar, né. Sim, então vamos ver no senso coletivo, né, que é das cores, a gente tem sim, os acordes cromáticos, tem estudos, tá, científicos que comprovam que o conjunto de algumas cores com alguma quantidade geram sentimentos na gente, tá? Então vamos ver esse mesmo ambiente com as cores que ele tem, o que que ele gera? Olha aí. Exatamente, socialização. Você falou: "Eu Todo mundo vai ficaria querer aí pra chegar e não ir ficar. embora", É, né? E ele tem todos esses elementos ali. Ele tá principalmente no primeiro do aconchego, mais do que na sociabilidade, apesar de que o marrom que tá ali presente na madeira, ele é um marrom meio alaranjado. Então ele também cai muito sim, bem na paleta do aconchegante. Ele tem ali a luz amarelada, que está cumprindo amarelo. O verde lá fora com o azul do céu da piscina, cumprindo. Dentro também tem verde nas folhagens, nas mesas. Né? O marrom está na madeira, está no chão, está no tapete. As almofadas são meio alaranjadas, as madeiras são meio alaranjadas. Então ele cai muito bem para essas duas sensações de aconchegante e de querer uhum, permanecer nesse espaço conversando, né, uhum, batendo papo, longas horas, né? Então, sim, ele traz também essa noção, né, de sentimento, que é o que vocês perguntam tanto pra gente, né? sim. E dá muita vontade. A vontade o que eu mais senti foi realmente essa parte de sociabilização, sabe. Que eu Uhum. acho que linkou com esse sofá, com as poltronas, deu vontade realmente de estar ali com alguém compartilhando esse espaço e tendo uma boa conversa, assim, sabe. E e deixar o tempo Tivesse um passar ali. cafezinho ou um chocolate É, junto, ia ficar perfeito, né? Uma sim, mantinha, sim, ia ficar muito bom, né? sim. E aqui, essa imagem aqui, eu já queria entrar num outro ponto. Eu quis mostrar primeiro essa diferença prática de um ambiente, deixar vocês sentirem, para vocês mesmos. É que assim, quando vocês perguntam pra gente assim, ah, meninas, o que é uma casa aconchegante? A resposta já está dentro de vocês. Uhum. Porque existe esse consciente em coletivo, que a gente sente as mesmas coisas, né? Nós temos os Sim. mesmos sentidos. E eu queria conversar agora um pouquinho porque aonde as pessoas erram mais, né? Redecorando a casa delas, tentando transformar em algo aconchegante, tá? E eu acho, eu vou fazer, eu joguei a pergunta, eu já vou responder Sim. aqui. E aí você entra também com o que você pensa. Uhum. Para mim, aonde as pessoas mais erram tentando transformar Hum. em algo aconchegante é confundindo simples com simplificação, tá? Uhum. Por exemplo, uma flor, aqui da esquerda, uma flor natural, tá ali na água, né? Uma flor é simples, Sim. né? É um objeto simples. O que seria a simplificação da flor? Fazê-la de plástico, porque ela não vai morrer. E eu não preciso Uhum. mais comprar outra, ela não vai murchar, ela não vai cair pétala, não vai sujar. Então, é uma forma de você simplificar algo simples. Só que a diferença é que uma flor natural, ela exala um perfume. Uhum. E a de plástico, ela vai ter cheiro de borracha, de plástico ou de nada, né? É. E ela não vai conseguir, você vai tentar melhorar essa situação e, na verdade, vai acabar se desapontando com o Uhum. resultado. Então, essa simplificação forçada, né, essa super simplificação, ela distorce e ignora esses elementos essenciais que realmente fazem você sentir que é aconchegante. Cai para Uhum. uma palavrinha que a Thay usou no último podcast, fica artificial. Uhum. E o Sim. aconchegante, ele tá no natural. A gente busca, o ser humano saiu da caverna, foi para a cidade, Uhum. montou sua casa, mas ele sempre tem essa tentativa de retorno para o campo, para a natureza, né? Ele sente o aconchego na natureza. Então, quando você vê uma flor, essa aqui tá até muito de boa qualidade, tá? Eu botei uma flor, fui Uhum. generosa aqui no exemplo, mas o que tá Foi. dedurando essa flor, no meu ponto de vista, é os cabinhos virados para cima, dentro do vaso. É. Tá dedurando Fica muito, porque muito perfeitinho, assim.
Mas se pelo menos a pessoa que montou o vasinho tivesse enchido ele com alguma coisa para tampar o plástico embaixo, Aham, é. posto uma mais para cima, uma mais para baixo, gira Uhum. aqui, para tirar essa. Gosto O de colocar tudo, excesso tudo do. igual, tudo simétrico, Uhum. mostra que não é de verdade. Se você olhar a outra flor natural, uma tá mais aberta que a outra, uma é mais botão, a outra tá toda florescida, né? E não tem simetria. Tá um eucalipto maior que o outro, para um lado, pro Uhum. lado de cá. Você não tem Essa coisa mais esse orgânica. rigor, né, É. da simetria, que eu até falei lá atrás, quando eu estava falando do modernismo, né, que é tudo muito simétrico, tudo muito Uhum, perfeito. sim. Você bate o olho e sabe que não é de verdade. E aí você perde um pouquinho esse encantamento, você se desaponta, como eu falei, né? E para você, tá? Tipo, você vê isso como um erro também na tentativa de buscar esse aconchego e ficar fake? Sim, eu acho que faz sentido, porque a gente acaba abrindo mão de muita coisa, né, e acaba que o que era para ser, eh, algo que não va que deveria me trazer mais felicidade, acaba se transformando nisso que a gente tem hoje, que é uma casa chata, que ninguém quer fazer nada, não tem paciência para nada, porque fica Uhum. realmente tudo muito chato, é tudo plástico, é tudo, né, não tem esse saborzinho a mais, né, de uma coisa natural, de uma coisa, sabe, qual o trabalho de você trocar água? Jogar água fora e trocar água, né, de uma planta, tipo assim, são coisas tão simples que estão virando coisas terríveis, né. E cada vez mais, quanto mais artificial a gente vai, mais artificialidade vai colocando, mais Uhum. chata a casa vai ficando. Aí, em comparação a você trocar água de um vaso, sentir o cheirinho da flor, né, renovar a casa, trazer vida. Quanta vida traz uma flor, né. E você pegar e lavar uma flor artificial. Eu ia falar isso, eu ia deixar uma provocação. O que é É, melhor? Regar uma plantinha ou tirar pó? é. Não. Tirar pó, aí você não vai mexer, porque aquilo não é para mexer, aí fica mais sujo ainda, Uhum. porque tira o teu senso de manutenção de uma casa, né. Isso é ruim, porque tira o senso de manutenção, porque você acha que aquilo é eterno, e não é. É mentira, isso aí é uma mentira para você. Né, aí Uhum. deixa, aí fica mais sujo do que deveria, e aí vai dar muito mais trabalho depois você lavar essa flor artificial, né, lavar, esfregar, deixar de molho, né, vai gerando mais, aí olha só de falar essa sequência já me estressa. Lavar, Polêmica, esfregar, polêmica, deixar de polêmica. molho. A Thaís chegou aqui hoje com polêmica, polêmica, polêmica. Você que Polêmico, achou que era ó, eterno, que não ia estar trabalho, você mentiram para você. Mentiram para você. olha Alerta. só, Thay, você que trouxe os assuntos do minimalismo para essa live aqui, entendeu? Ah, inclusive aqui eu peguei umas citações do Venturini, fez críticas mais fortes, né? Que ele fala, que ele falava aqui, que é exatamente isso que eu acabei de ler para vocês. A simplificação forçada resulta em uma super simplificação que distorce ou ignora elementos essenciais. Né? E a outra palavra, a outra frase que eu achei interessante dele, que eu tirei desse autor, é: o equilíbrio deve ser criado a partir de opostos. Uma sensibilidade especial para o paradoxo permite que as coisas aparentemente dessemelhantes existam lado a lado. Então, o equilíbrio está justamente na falta de simetria, Uhum, na falta de igualdade. Ele até fala que é um paradoxo, né? Você, uhum, normalmente, quando você vai equilibrar, você imaginar uma balança, você bota um pezinho aqui e um pezinho do outro lado igual. Aí a balança equilibra, né? Mas para a nossa vida, esse crítico aqui do modernismo, ele fala isso. Para a nossa vida, o equilíbrio é criado com coisas completamente diferentes. Né? E uhum. eu particularmente concordo, tenho essa mesma visão, né, de que você não deve pegar o simples e simplificá-lo, né?
Tô falando assim, meu Deus, a Tainá e a Thaís demonizaram a flor de plástico. Vou ter que jogar minha plantinha de plástico Folha de fora. plástico e minimalismo e Não, o não, modernismo. não é isso que a gente está falando. Até que se você prestou atenção no que eu falei, a minha crítica para aquela rosa de plástico foi que os cabinhos embaixo estavam virados para cima, então deu para ver que aquela era um cabinho de ferro, não teve a preocupação de esconder, não teve a preocupação de justamente criar esse oposto, botar uma rosa mais alta que a outra, uma mais girada para fora, uma mais para dentro, fechar um pouquinho algumas e a outra mais aberta, tentar trazer um pouco mais de naturalidade para essa planta artificial. Tá tudo do jeito que pegou, botou ali. Pegou um vaso de vidro, que a gente até falou no último podcast, né, Thay, que a gente estava elogiando o vaso de vidro. As nossas ouvintes agora estão assim, tô confusa. Porque numa live elas falam que é bom ser simples e ter vaso de vidro, aí nessa aqui ela já falou que o vaso de vidro com a flor. Tô confusa seguindo elas. Não, não. Entenda a linha de raciocínio do que a gente está explicando aqui para vocês, né? Sim. É tudo aquele negócio, né? É sempre a balança da decoração, né? É aquela coisa mais pessoal, né? E você tem que saber dosar. E até porque, hoje em dia, né, a gente está falando aqui, tudo mais, existe esse lado crítico da arquitetura moderna, mas tudo que, afinal das contas, a gente buscar por uma sensação mais, às vezes, nostálgica, mais do passado, às vezes vai transmitir um aconchego também maior, né. Às vezes quando a gente lembra lá, né, da casa da avó, né, sempre traz essa sensação, né, porque era algo realmente nessa simplicidade, né, sem muito modernismo e tudo mais. E é você saber, né, dosar isso. Não tô e a gente não tá falando que, vá viver numa casa de barro com não, até porque existem materiais maravilhosos que nos permitem, hoje em dia, colher a parte boa, né, de um material natural com a parte boa de um material artificial, né. Existem materiais maravilhosos, Os né, próprios de juntar porcelanatos estão aí para isso, né? de juntar o lado bom de um com a qualidade de um com a qualidade do outro também. Sim. E eu queria conduzir aqui agora o nosso podcast para um ambiente que é tradicionalmente frio e funcional. Como é que a gente pega o ambiente mais frio e funcional da casa e transforma num ambiente acolhedor? Quais elementos transformam? E o ambiente em questão é a cozinha. A cozinha é um ambiente que está no nosso top tier aí de cômodos mais solicitados de projeto. Sim. Né? As pessoas, apesar de vocês, quando falam com a gente aqui no Lar em Casa, falarem que o cômodo mais difícil é a sala, normalmente quem contrata o nosso escritório de arquitetura para fazer um projeto de interiores sempre pede cozinha ou banheiro. Sim. Não é a verdade, Thay? Raramente pediu uma sala pra gente. Só quando era a casa toda já no combo. Aí a sala entrava junto, não era? Porque aí as pessoas já associam realmente, né, associa o projeto com algo mais pesado, né, uma reforma, né, remodelar. Pra fazer aquilo. Tem que aplicar mais a questão tem que ter uma ordem, né, tem que ter uma funcionalidade, né, tem que tudo funcionar ali. E, acho que justamente sai um pouquinho desse lance de meu, de querer uma personalidade, né, mas, eles querem chamar mais um profissional, um lado realmente mais profissional, porque eles querem realmente esse lado mais funcional acontecendo, né, naquele ambiente.
E aqui agora eu queria começar essa parte da cozinha de novo com uma provocação com vocês. Porque a gente aqui o tempo inteiro tenta fazer vocês entenderem o que vocês estão pensando. Acho que é o que eu falei, a resposta está dentro de vocês. E um pouquinho mais atrás, aí no nosso podcast, a gente falou das cores, né? A Thaís leu aquele ambiente e falou: isso aqui é aconchegante, isso aqui é frio. Tá, então eu trouxe 2 ambientes que estão dentro da paleta de cor, só que um, para mim, nitidamente é aconchegante e o outro não, mesmo tendo a mesma paleta de cor. E aqui os exemplos vão entrar tudo em cozinha agora, tá, gente? Porque a gente está falando aqui de um ambiente mais difícil de transformar funcional com aconchego, né? E para você, Thay, qual desses ambientes é mais aconchegante que o outro? Sim, eu posso falar Pode falar. aquele estilo lá? É aquele estilo mais provençal, para mim, está Se quiser mais falar aquele lá da direita, da esquerda, eu posso falar. É. Não, que eu podia revelar qual era tá. se era uma Não. jogadinha pro público tentar adivinhar. Não. Era realmente eu queria pegar a sensação mesmo. Tipo, qual cozinha você sente que está com esse aconchego e qual não? Né? Realmente era isso que eu queria pegar. Mas não tem problema ter falado não, pode falar. Tá. Visualmente, para mim, é o provençal, tá? É o da direita, gente. É o da direita. Falando. Que eu me sentiria, assim, bem mais confortável de lidar do que o outro mais moderninho. Isso. Uma resposta básica para você entender o que é aconchegante é qual das 2 cozinhas você se vê batendo um bolo no final da tarde, com criança correndo, com, sabe, a vida acontecendo ali em volta, pegando sabe? com a mão suja. Tipo, a farinha espalhada na mesa. Ele é até um ambiente que tolera melhor a bagunça, né? Porque justamente ele é vivo. Ele passa isso. E o que está fazendo um ambiente ser diferente do outro? Vocês estão, praticamente o mesmo tom de madeira, o mesmo tom de verde, as bancadas são clarinhas do mesmo jeito, a torneira estão com o mesmo design. O que está transformando um em aconchegante ou não? Aqui a resposta é textura. É a sobreposição de textura que dá essa sensação de macio. O primeiro, ele é liso. Ele é liso demais. Ele não tem puxador, a parede tá lisa, a bancada tá lisa, tudo é muito limpo, né? Então, torna o ambiente um pouco mais frio, de uma certa forma. Você fica um pouquinho mais inacessível. Parece uma cozinha que não tolera uma sujeira. Parece uma cozinha quase de um mostruário, né? Você, para fazer, não pode ter uma louça suja ali que parece que vai gritar que a louça tá suja nessa cozinha. Enquanto a cozinha da direita, se tiver um monte de tigela branca ali, de pote dentro daquela pia, para fora, eu não vejo isso como algo preocupante. É uma louça que tá ali que vai ser lavada, sabe? Realmente, essa cozinha me transmite esse movimento, esse dinamismo. E essas texturas que eu tô falando, tá ali aonde? Na porta. A porta não é mais lisa, ela é amorfadada, ela tem um volume. Então, isso gera luz e sombra. Parece que é de madeira natural, macia, né? Também tem a textura nas paredes, ele também é branco igual a outra, mas o tijolinho cria uma luz e sombra ali, gera um movimento. A frente aqui da ilha também. A própria cadeira, ela tem um formatinho, né, do bumbum para sentar. Entendeu? E tem ali a comida acontecendo, as luzezinhas ali, que quando acender, você vai ver que é uma luz amarela. Mesmo ela estando apagada, você sente que está com a luz amarela, né? Porque ela já tem esse vidrinho dessa cor, né? Então, tudo isso cria essa atmosfera que você está entendendo que é aconchegante, né? Sim. Não, eu ia falar 2 coisas. É a questão das camadas, né? Quando você cria várias camadas, você torna aquilo aconchegante, como a Thay falou, várias texturas ali, né? Não é só uma porta, é uma porta com uma moldura, com um puxador, né? O outro parece que eu vou fazer assim, ó, tem que fazer assim, clique, porque senão eu vou sujar. Só um clique,
né? Uhum. Pegar com a pontinha do dedo. O outro não, já vou pegar com abrir mesmo, ir lá no puxador, né? E a segunda coisa que eu ia falar é que o aconchegante não é o que abraça. A cozinha, ela tá abraçando as louças, os utensílios. Então, é uma cozinha que está abraçando o que deve acontecer ali, né? Então, até a louça, os potes, eles fazem sentido ali, eles ficam bonitos porque estão em harmonia com essa situação da decoração da cozinha. Sim. E eu trouxe um outro exemplo da outra cor que também é marcante no aconchegante, que é o azul, né? Então vamos ver a cozinha azul, né? Mais uma vez, a gente tentando entender qual passa a sensação de mais aconchego e qual não é tão aconchegante. Para você, Thaís, qual é a cozinha mais aconchegante e qual não é nesses exemplos aqui? Mais uma vez, esse podcast não foi combinado previamente. A cozinha provençal, mais uma vez, da direita, ela tá mais aconchegante. Nem troquei de lado para criar poxa vida. Porque ela segue para mim as mesmas funções, as mesmas características, né, da outra. E essa mais moderninha, toda lisinha, sem puxador, essa daqui até arriscou, né, jogar mais decorações ali, mas você pode ver que eu acho que não tá tão combinando assim quanto a outra. Se tirar, não faria diferença, né? Eu acho que ficaria até melhor, ia combinar. Ia combinar mais com a característica mais fria do ambiente, entendeu? É isso que eu falo. O modernismo, não tô falando agora do modernismo em si, mas esses designs mais modernos, isso, mais Moderno é modernos. diferente de modernismo, tá? Esse modernismo foi lá atrás, uma escola lá. Tá? Então, esses mais modernos, eles veem muito a forma, né? Então faz mais sentido eu não ter realmente decoração ali, né? E deixar só o ambiente livre, sem nada. Aqui, para mim, também, mais uma vez, eles são com tons muito similares, né? Bancada, armário e tudo mais. Tem, sim, os elementos da anterior. E eu reforçaria aqui 4 coisas que estão passando essa diferença para mim. Primeiro é a pia, que lá no primeiro exemplo tem um armário muito baixinho em cima dela. Então dá uma sensação de que eu vou lavar a louça e vou bater com a cabeça ali, ou não vai caber se eu levantar uma panela grande, sabe? Eu me sentiria apertada naquela pia, enquanto no segundo exemplo, os armários, além de serem mais altos, a pia tá livre ali numa janela, com uma cortininha. Então dá para você lavar a louça admirando ali o quintal, né? Tipo, a vista, né? Então dá essa conexão com o exterior que é importante para o aconchego. Sim. Outro ponto lembra que eu falei que o aconchegante ele é quente, ele é quentinho, ele é caloroso? Aqui do primeiro pro segundo, o que para mim tá passando essa sensação, porque o chão também é da mesma cor, se você reparar, são os metais. Sim. No primeiro é um metal, uma torneira preta, o fogão prata, a geladeira muito prata ali, fazendo um inox, né? O inox ele transmite essa frieza, né? Porque é um cinza, né? Enquanto na segunda os metais são dourados. O dourado, essa cor mais pro ouro, ela tende mais ali pro fogo, pro quentinho, né? Então ela transforma o ambiente mais caloroso também, né? O terceiro elemento que eu vejo também que dá essa sensação de aconchego é ali também tem um armário com uma cristaleira, é transparente, é fluido, você vê dentro, não tá ali nesse primeiro parece estar querendo esconder tudo. Nem o puxador existe, porque não te convida a abrir aquele armário. Né? Enquanto se eu fosse uma visita na segunda casa e alguém falasse para mim assim, pega um copo ali,
Eu vou ter Uhum. coragem de mexer, abrir esse armário, essa cristaleira e pegar o copo sem nenhum constrangimento. Enquanto da primeira ia fazer, é nessa porta aqui? Uhum. É nessa? Eu não ia abrir, Aí aí é eu ia pegar pior. primeiro, né? Aí é pior que aí a pessoa vai abrindo uma por uma tentando achar. Ah, aqui? Não, aqui. Eu particularmente nem abriria, eu ia apontar, é nessa? Uhum. Não, é na outra, não é nessa, nem a gaveta eu ia querer abrir, entendeu? Porque eu me sentiria um pouco Uhum. intimidada em mexer ali, parece bem guardado, né? E o último elemento que eu vejo, que é verde por verde, os dois têm, tá vendo? Madeira, todo mundo tem igual, também é o tapete. Eu acho que o Sim. tapete ele também transmite um pouquinho essa. Pô, vai pingar a louça, vai respingar, não vai molhar meu pé, não vai É, criar com lama, não vai criar certeza. lambança, não vou escorregar. Ainda tá com uma textura assim mais trabalhada, uma tapeçaria. Eu Uhum. também sinto as cores dela dando também esse pouquinho de quentinho, né? O tapete ali Uhum. vermelhinho e tudo mais, tá? Então, essa aqui foi uma provocação para vocês mesmo passarem a examinar o que vocês estão vendo, o que vocês estão pesquisando na internet, para vocês poderem entender, né? Tipo, esse olhar, tipo, por que eu enxergo nesse e não enxergo naquele? O que tem de diferente se são tão similares, né? E Uhum. aqui a gente separou uma seleção para vocês de elementos que são aconchegantes. Né? A gente fala aqui de decoração, a gente não está falando de reforma, ninguém vai sair quebrando a casa para poder transformar em aconchegante. A gente fala muito aqui, a gente prega muito no Destrave Decor, que você consiga usar as coisas que você tem, ou se você for adquirir uma coisa que não seja caro, que não seja nada exorbitante, porque a gente quer levar para o máximo de pessoas possível o que a gente está falando aqui. Aliás, se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe com a sua amiga, com as pessoas que você sabe que também gostam de casa, para poder levar esses ensinamentos, porque a gente está aqui mostrando para vocês coisas que são realmente simples, né? E que as pessoas não sabem, né? Inclusive, Thay, teve um comentário da live passada que falou assim: nossa, interessante esse negócio do elefante. Não sabia, não. Eu achei interessante aquele outro negócio também que a Thaís falou, também achei bacana. Vamos lá ver o elefante. Vamos lá ver que negócio é esse de elefante? Decoração? Hã? E são coisas que a gente vai passando para vocês. Então, aqui a gente foi separando alguns elementos, objetos, coisas que vão te ajudar a decorar a sua cozinha para ela ficar mais aconchegante. Então, aqui eu separei, olha, coisas com madeira, Uhum. coisas com mármore, que tem carinha de mármore, que é uma pedra natural. Principalmente, eu gosto muito dessa mistura do mármore com a madeira, porque o mármore em si fica com a cara de pedra, gelado. Uhum. Então, essas tábuas mais moderninhas, você vê que as 3 fotos têm essa tábua. Eu acho Ela muito mistura bonitinha. esses 2 materiais, né. E cria esse dinamismo também, sabe, Thay? De tipo, mudança, não tá no meio certinho, sabe? Aham, A sim. fluidez. Lembra que a gente falou lá atrás do Venturini, que ele Da fala perfeição da ele fala simetria. Uhum. que o equilíbrio está nos opostos. Então, um material Sim. super quente com super frio ali, ó. Uhum. E ficou bonito, né? Sim, sim. É, essa mistura ela é muito bem-vinda, né. Ela traz um aconchego, assim, no sentido de trazer uma tranquilidade, né, para o ambiente, que é essa madeira clarinha com um branquinho, né. A Uhum. gente já usou isso em projetos. E aí linkar com esses materiais naturais, né, a pedra, a madeira, Sim. e e aí a gente consegue trazer texturas diferentes, né, pra dentro da decoração. Sim. E misturando esses tons, né, com dourado, a gente tem uma paleta, assim, leve e que ligue ao leve e à beleza ao mesmo tempo, Uhum. A né. terceira foto tem ali, as fruteiras são douradas, Sim, inclusive uma vazia, só servindo meramente como ornamento, né? A, sim, a sim. fruteira em si. E vocês vão ver muito o que a Thaís falou: cores claras, neutras, madeiras mais claras aqui nesses exemplos de cozinha, tá? Uhum, Assim como o hospital lá que a gente falou, a cozinha ela precisa ser clara para você ver que tá tudo limpo, que o alimento está sendo bem feita, uma sim. boa cocção, né?
Então, você pode explorar isso. Aqui na segunda foto, eu quis mostrar que às vezes os seus próprios utensílios podem ser decorativos, né? Sim. Tipo, as colheres ali maiores de fazer comida, que às vezes você guarda numa gaveta, ou que você deixa pendurado na parede, Uhum. pode ficar interessante dentro de um potinho, né? E também, nas duas imagens, eu quis mostrar também a utilização de plantas na cozinha, que às vezes é um pouco mais difícil. Você pode explorar ali, aquela ali a segunda é a sempre viva, que é aquela florzinha que não murcha, folhagens, né? Também você Uhum. consegue botar ali, que não tem uma grande complexibilidade, mas que você traz esse verdinho. E, inclusive, também as próprias frutas e legumes, você pode expor eles de uma forma que também sirva de decoração, como essas laranjas que estão aqui nessa terceira foto, né? Tem alguns alimentos que a gente guarda na geladeira que não precisam estar na geladeira, como tomate, Uhum. alho, cebola, laranja, né? Algumas frutas, né? Normalmente a gente deixa só a banana do lado de fora, tadinha, né? É. Ela sozinha, mas você pode compor essas cestas de frutas e legumes, né? Uhum. Organizar a cor deles bonito, de forma que esse toque de cor possa ser os próprios Sim. elementos, né, Thay? O que você acha disso? É, isso me fez lembrar um detalhe que me contaram. É muito legal porque relaciona com essa questão dos sentidos, né, a gente fala muito de flor, que, poxa, uma florzinha natural ali, tem o cheiro e tudo mais, e as frutas também entram nisso, né, elas têm um Uhum. cheiro, têm textura. Aí eu lembrei que o meu sogro veio aqui, algumas semanas atrás, e eu estava assim a fruteira, né, com as frutas. Aí eu acho que eu tinha comprado umas maçãs. Aí ele falou assim, a companheira dele, né, ela a quando compra maçã, ela não compra, só ele e ela, né, que Uhum. vivem juntos. Ela compra, tipo assim, 10 maçãs de uma vez. Aí ela não consegue comprar menos maçã, ela sempre vai e compra um monte. "Ah, é mesmo? Ah, mas por quê?" Eu fiquei curiosa, "Por quê?" Ela: "Porque ela gosta do cheiro". Hum. Aí eu: "Ah". Aí o cheiro de maçã, ela adora cheiro de maçã. Aí ela vem, traz pra casa, põe lá na fruteira e fica sentindo o cheirinho de maçã. E a maçã ainda enfeita, né, porque ela tem uma cor bonita, vermelho e tudo mais. Aham. E tá aí o cheirinho de maçã. Compra porque claro, come, né, mas Interessante, interessante. Aí aguçou o olfato, paladar, visão, tudo numa coisa uhum, só, né? sim. Aqui, continuando os exemplos de coisas aconchegantes, vem aqui muito presente nessas imagens a fibra natural, coisas naturais. Aqui é uma bandejinha feita de fibra, né? Uhum. Também ali, ó, o bule tem aquela carinha mais antiguinha de café mesmo, aquela carinha de café, mas tem uma decoração ali um pouquinho mais dourada, deixa ele mais quentinho, né? E faz essa mesa parecer mais receptiva para um café. A mesa de jantar ali, apesar de ser uma mesa branca, de laca ali, que é aquela coisa mais comum de se encontrar nas lojas, Uhum. tá ali. Olha o vaso que tá ali em cima, tá com um raminho de flor. Não é aquela Sim. flor linda daquele vaso de rosas, como a gente botou para vocês, mas tipo um raminho de flor tá remetendo para isso. É um galinho que tá ali, mas é natural. Então você entende, parece que acabaram de colher do campo essa Uhum. florzinha, né? E botaram aqui. As cadeiras também têm a juta, também é fibra natural no encosto, no acosto. O chão de chevron, que a Thaís também falou com vocês aí no outro podcast, né? Sim. E na terceira foto, eu ressalto também o suplé de fibra ali, né? Com as florzinhas também. Todas elas sempre ali, ó, vasinho transparente, ó. Vão reparando esses elementos, como é que eles vão se repetindo, né? Uhum. Que não é um bicho de sete cabeças. Entender o que te faz ver isso, enxergar dessa forma, né, Thay? Sim. Eu até tiraria essas luzes de aramado de cima da última mesa, que ó, Uhum. para mim elas não estão Não tão tá coerentes, né, com aquilo harmonizando. ali. Mas o que você acha dessas três imagens aqui, tá? Desses elementos? Bandejinha, juta.
Sim, para vocês verem como é possível adicionar esse aconchego, né, independente do que você já tem hoje, né. Então, ali aquela cozinha, a última poderia ser uma cozinha totalmente fria, né, aquele Ainda é branco branca, né, branca brilhosa, que você com já falou sobre isso também. brilho e tal, tudo mais, só que aí adicionando esses elementos, você quebra isso, né, então o poder eu acho muito incrível esse poder da decoração, porque ela consegue realmente transformar uma arquitetura, né. Uhum. Então, e quantas vezes, né, a gente já não pegou, reformas de casas que a estrutura não permitia, né, fazer muita coisa, mudar a arquitetura em si, mas com a decoração a gente conseguiu mudar isso, né, mudar a cara. Então trazer esses elementos naturais, você só vai tornar a sua casa mais aconchegante. Uhum. Aqui, continuando com alguns elementos que você pode ter na sua cozinha, aqui eu trago à luz os tapetes, né, as passadeiras também, que muitas vezes a gente acaba comprando aquele básico de sempre, ou aquele pano de chão branquinho, mesmo que deixa no cantinho só para tirar uma quando molha alguma Uhum, coisa. Mas as passadeiras, elas são legais para evitar que você escorregue com gordura, com água, não deixe bagunça. E você pode optar por essas passadeiras que tem uma fibra mais natural também, que elas uhum, vão trazer essa sensação de aconchego, né. Na sim. segunda imagem, na terceira, além disso, tem ali as próprias folhagens, como eu já tinha falado, né. E na última aqui que eu trouxe, eu destaco a iluminação, né. Uma luz aqui que, poxa, na cozinha não pode ser uma luz quente, porque a gente tem que prestar atenção no que está fazendo, e também não pode ser uma luz branca demais. Por quê? O branco, ele também distorce a cor, ele tende a deixar mais azulado. Então, o ideal é você ter nessas partes de atenção aí na bancada, luzes neutras, que elas não distorcem a cor das coisas. Para você saber Uhum, se aquele alimento tá bom, tá na validade, você olhar aquilo ali, né, e uhum, não ver errado. E isso é super fácil de adaptar, você consegue fazer com canaletas, com fitinhas de LED. Se você tiver prateleira, se você tiver armário, você consegue fazer esse tipo de iluminação com muita facilidade, não precisa ser nada elaborado, nada muito complexo, né. Nessa terceira imagem eu também até destaco o revestimento da parede, que é um pouco mais orgânico também, parece mais uma colmeia, a colmeia já me lembra das abelhinhas, lembra do mel, uhum. e a gente vai ficando fica mais fofo, né, apesar de ser cinza a bancada e o armário, ele se tornou, mesmo com cores diferentes da paleta, um ambiente mais agradável no meu ponto de vista. Sim, com certeza. E é um meio de você vencer, né, até porque hoje em dia o que tá na moda, o que tá vendendo, o que tá todo mundo usando é, um porcelanato de cimento queimado. É um porcelanato polido, sei lá, alguma coisa assim. E aí você adicionando um tapete, uma passadeira com uma textura, né, aí você já anda descalço ali, né, já dá uma massagenzinha, assim, no pé, né, uma textura diferente, né, e Uhum, isso tudo vai estimulando os seus sentidos ali, mesmo fazendo uma refeição ali, né, cozinhando e tudo mais, né. Então, ter essas coisas à mão também é muito bom, uhum, porque você facilita o teu dia a dia, e eles acabam enfeitando, igual o paninho tem uma imagem aqui, que o paninho de prato tá ali do ladinho, né, e você pode usar o próprio pano de prato para ser uma decoração, vamos dizer assim, uhum. né, uma textura que tá ali, né, você pode fugir um pouco do pano de prato pintadinho Uva, uma cestinha com de a uva. segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sem ovos Aham. pastor e nada faltará, enfim. Mas você pode ver alguns, panos de prato, mas, né, com alguma textura, eu já vi alguns panos de prato com umas texturas mais gráficas, né, com listras e tudo mais, e você pode adicionar isso
que aí vai ficar mais aconchegante também Sim. dentro da sua cozinha, por exemplo. Uma coisa que eu acho interessante nessas imagens aqui é que os 3 exemplos, a cozinha em si não está nas paletas que a gente mostrou de Uhum, aconchegante. A primeira, a cozinha, é a bancada de madeira e os armários são brancos com chão cinza. A outra aqui, o chão é cinza com branco também. A uhum, última, o móvel é cinza com bancada cinza. Mas mesmo assim, elas não perderam essa característica de aconchego justamente por causa dos elementos da decoração que foi posta ali. Então, se mudasse essa decoração para uma outra, seria completamente diferente o resultado. Inclusive, a segunda está até com coisas pretas, cadeira preta, a cuba é preta, a uhum, torneira é preta, a chaleira é preta, que são cores que geralmente não vão cair tão bem, né, para esse uhum. aconchegante, e que continua aparecendo, né? Os móveis são brilhantes, tem tudo para dar errado, errado que eu digo no sentido de tem tudo para não ser Aham, aconchegante, mas está aconchegante porque souberam colocar as coisas, né, uhum. no devido lugar. E são coisas o quê? Mais em conta, são coisas baratas do dia a dia. Panela que você precisa ter, Sim. pano de prato, como a Thaís falou que você precisa ter, né? Inclusive aqui, você adiantou aqui lá de cá, que a última imagem é justamente o pano de prato ali. Ó, o pano de prato com uma textura, Ah, uma coisa diferente, ele tá ali até uhum, listradinho, porque ele foge desse tradicional e adiciona aquela textura, maciez, o tecido. uhum. Traz o tecido para dentro da cozinha. É difícil você trazer tecido para a cozinha, a não ser na mesa, né? Porque não é um ambiente para isso, mas os seus panos de prato podem ser, né? E aqui, nessas propostas aqui, que já está mais focado, é usar o próprio eletrodoméstico como uma decoração, sabe? O cantinho ali do café virou uma decoração aconchegante. O que é mais aconchegante que um cheirinho de café quentinho? Assim? Eu não bebo Uhum. café, mas eu acho o cheiro maravilhoso, né? Sim. Então, tá ali bonitinho, com uma folhagem, né? Com a madeirinha ali embaixo, com aquela bolacha de madeira. Aqui na primeira imagem, usando os próprios cereais, a própria comida como decoração. Você usando ali um vaso, um copo, uma lata transparente ali, uma embalagem transparente, fez ela ganhar esse sentido de Uhum. decoração, né? Uma bandejinha de juta, lá os talheres, como eu tinha falado com vocês. Aí vocês vão vendo que isso vai se repetindo. Ali na terceira também tem os talheres, também tem ali a bandejinha ali com azeite, com vinagre, com as coisas ali acontecendo junto com uma folhagem ali, com uma florzinha, e o pano de prato que a Thaís também falou para vocês, mesmo sendo a cozinha toda branca, né? E é o poder do marrom, né, gente? A gente já falou aqui que o marrom ele tem essa característica de trazer aconchego para casa, né, que a leitura do marrom dentro de casa é para um espaço confortável, e a leitura é só uma mesmo. São espaços diferentes, lugares diferentes, mas todos têm a mesma leitura, é aconchegante, né, e todos têm essa tonalidade envolvida. Então Sim, verdade. quando a gente acrescenta o marrom, né, essas texturas naturais, não tem como não pensar em outra coisa, né, senão aconchego mesmo. Sim. Esse aqui é o nosso último slide, tá? Aqui de exemplos para vocês de elemento. E aqui, mais uma vez, as velas casam bem. Elas são um elemento Uhum, super aconchegante, a luz da penumbra que ela cria. Em qualquer ambiente você consegue dar um uso para as velas bom. Né? Talvez eu só não usaria vela em escritório. O escritório eu usaria só para decorar uhum, mesmo, vela apagada, sabe? Mas aqui é uma mesa com velas, com folhagem aqui também na mesa de jantar. A segunda foto, o que eu queria mostrar é que uma casa aconchegante ela tolera uma baguncinha. Aquela uhum, bagunça organizada faz dela viva. Né? Então, aqui ali no cantinho tem a cestinha, tem o bule do café, ali os talheres estão expostos, as xícaras, e isso uhum, faz parecer que mora gente ali. uhum, Sabe? Não tá tudo escondido igual naqueles primeiros exemplos que a gente deu, né? E ela tolera muito bem essas coisinhas sobre a bancada, sobre a mesa, a mão, né? Como a Thaís até tem falado, as coisas estão à mão, né? E nessa última imagem,
apesar de ter uma cadeira de plástico lá atrás, se vocês olharem lá atrás, tem uma cadeira de plástico com tudo branco. Olha, tem uma cadeira de plástico com a xícara branca, com guardanapo branco, com tudo branco lá atrás. E contrasta muito com essa mesa da frente. Uhum. Que essa mesa da frente, o que eu ia falar para vocês essas travessas, que você bota bolo, que você bota doce, eu não penso em outro nome, você travessa para isso. Tem algum outro nome, tá? Porta-bolo. Essas coisas, para mim, ela remete muito ao aconchego, porque se você olhar para essa foto, você consegue fechar os olhos e cheirar ela, sentir o cheiro desses bolos assim, parece que foi recém-assado, sabe? Essa parte de alimentação também, esse cheirinho bom, como eu falei, do café, do lanche da tarde, essas coisas também transmitem pra gente essa sensação de que eu vou ser cuidado, eu vou ser nutrido. Se você me ama, me alimente, né? O pessoal fala, né? Você também dá essa sensação de saciedade, né? Você, com os olhos, você se sacia com aquilo ali, né, Thay? Sim, sim. Eu tava aqui tentando achar, depois eu tento trazer pro pessoal o nome da suporte, né, do bolo, né, mas e é o poder. Vasilhame, né, também, né? Vasilhame, que ele tá com cookie. São as travessas, né, é o poder também da mesa posta, né, tá ali te servindo, né, acho que é a mesma conceito da bandeja, né, a decoração também, né, quando ela te abraça, ela te serve. Né, ela está te servindo, então acho que passa essa mensagem, ó, está né, que quem Pode vir, a mesa tá servida. não é a melhor frase que você ouve no domingo, né, quando a avó fazia a comida de domingo: "Pode vir gente, está na mesa, está servida", não é a melhor frase que a gente ouve. Então acho que é uma mensagem muito positiva que você está colocando ali na sua decoração da sua mesa, e que vai trazer esse quentinho, né, pro coração. Eu queria encerrar aqui com alguns, assim, apesar de a gente falar bastante de não precisa de um estilo ou não, né, e tudo mais, umas dicas para vocês que estão querendo procurar coisas mais aconchegantes, de 2 estilos que vão muito nesses elementos que a gente falou para vocês aqui, e que podem auxiliar na hora de vocês fazerem a pesquisa de vocês um pouquinho mais guiada, né, para vocês poderem começar a entender melhor o que vocês estão procurando. E são eles o estilo provençal, como a Thay já falou lá atrás, né, que ele tem esses elementos assim, ó, bem característicos, essas portas almofadadas são muito características deles, esses puxadores mais diferentes, assim, né? E o boho chique, né? O boho, no geral, ele é um estilo que ele tá muito mais ali no branquinho, na madeira e no verde. Assim, a paleta dele é bem menos variada, né? Mas ele acaba também sendo muito aconchegante por causa justamente da madeira e do verde em excesso que ele tem ali de fibras naturais. Ele usa muita coisa natural que colabora muito para essa sensação de aconchego, né, Thay? Sim, com certeza. Só um detalhe, como você falou, esses estilos, né, eles toleram uma baguncinha, inclusive toleram também metais diferentes, né, mistura de metais, né, era muito presente principalmente no provençal, né. Sim. É um detalhe. Bom, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês... Tirei aqui a apresentação, tá, e volta pra gente. Eu espero que vocês tenham sanado boa parte ou todas as dúvidas que vocês têm a respeito de como tornar uma casa aconchegante. Foi uma live que passou aqui bastante do tempo que a gente costuma fazer em média, mas está bem explícito, né, Thay? A gente se esmerou aqui bastante para dar um exemplo para você, assim, para você mesmo conseguir ver isso aqui, eu entendo essa análise um pouco mais crítica do que você está vendo por aí, do que você está consumindo na internet. E também é uma parte totalmente prática aqui dos elementos mesmo que você pode pôr ali na sua cozinha. Diga pra gente se você gostou, se você quer mais conteúdo desse aqui, por exemplo, uma casa aconchegante, um outro cômodo, alguma coisa assim, que a gente vai adorar saber sua opinião.
Gente, muito obrigada por você ter nos acompanhado até agora. E aqui a gente fica com o nosso podcast Destrave Decor e nos vemos na próxima Quinta-feira. quinta-feira, tá E qual bom? vai ser o tema de quinta-feira, Thay? Ai, meu Deus. O tema de quinta-feira vai ser surpresa. É melhor fazer surpresa pro Quer fazer pessoal. surpresa? É, É melhor mesmo, para eu não me comprometer, entendeu? vamos, fiquem ligadinhos aí nas nossas redes sociais, nosso Facebook, Instagram, tá? Que a gente vai estar liberando o tema para vocês verem. Tá ok? Muito obrigada e até a próxima. Gente, beijinho. Até quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.